Oi, gente. E aí, como é que foi a prova hoje? Essa prova discursiva, como a gente já havia comentado durante essas 4 semanas de revisão, né, a prova discursiva seria difícil, assim como foi do semestre passado, né? Então, ela só reafirmou aquilo que a gente tinha dito. Nós consideramos que algumas questões vocês poderiam ter trabalhado, né? Que é uma questão média, por exemplo, aquela questão 2 que tratava de lugar geométrico dos pontos equidistantes, né? Era traçar 2 retas mediatrizes e ao final uma intersecção, né? Então é uma questão que daria para trabalhar. A questão de polia, que é a questão 9, e a questão 6 de geometria plana, que calculava a área de triângulo e a área de quadrado, também é uma questão normal, né, sem segredos. A questão já 5 de geometria espacial, aquela exigia um pouco mais de visão espacial. O aluno precisava perceber que se ele colocasse bola sobre bola, daria 8.000 bolas no total na caixa. Mas que se ele colocasse uma bola no intervalo de 4 outras bolas, né, aí daria para colocar muito mais bolas aí. E aí o cálculo seria, né, através de um Pitágoras, uma piramidezinha entre os centros, né, e acho que daria para fazer. Né? Estranhamos a presença de 2 questões de probabilidade, porque 2 questões numa prova de 10, né? A questão 8 e a questão 10, mas também sem muitos segredos, não era nada difícil. Né? Agora, as questões número 7 e a questão número 3, a 7 é aquela do gráfico de módulo, né? Que o aluno tinha que saber o deslocamento do módulo para a esquerda, depois ele pegava, abaixava uma unidade, depois pegava em módulo de novo. Né? Se ele não conseguisse construir o gráfico, dificilmente ele vai conseguir resolver essa questão. E a questão do telefone, ele tinha que perceber no segundo intervalo do plano alfa que caía numa função de segundo grau. E se ele também não conseguisse construir o gráfico, seria difícil a resolução desse problema. Então, essas 2 nós consideramos as mais difíceis. Agora, fazemos uma ressalva, 2 na verdade, que o examinador acabou colocando no item B, por exemplo, da questão 1, né, que ele pedia lá qual era o percentual que o custo administrativo ia recair. Ele não ficou claro se é sobre o custo total do item A ou o custo total do item B. Né? E para aquele aluno mais atento, isso poderia ter trazido um pouco de dificuldade e o aluno, né, ficar nessa dupla interpretação. A questão 4, por exemplo, ele cometeu um outro deslize aí, que ele não ficou claro, por exemplo, 0,2 π rotações por minuto, né, ou 0,2 π radianos por minuto. Né? E essa diferença conceitual, né, ia trazer para ele uma dúvida. Né? Se ele usasse o dado que o examinador colocou, né, 0,2 π rotações por minuto, ele encontraria 20 sobre π minutos, né? Um número muito esquisito. Mas se ele fizesse a interpretação por 0,2 π radianos, aí daria um número bonitinho, né? 40 minutos. O que acreditamos que talvez o examinador tivesse pensado, mas ele não escreveu dessa forma. Né? Então, fora isso, acredito assim que se o aluno tiver feito entre 1/3 e 2/3 da prova, que ele estaria muito bem, né, nessa prova aí. Tá ok? Tchau.